Antes de mais nada, quero desejar feliz Páscoa para você. Espero que você tenha passado um bom tempo ao lado dos seus familiares e que tenha tido uma oportunidade de refletir, de orar, agradecendo e celebrando essa lembrança tão bonita que é a lembrança da morte e da ressurreição de Jesus. Aqui na comunidade a gente vai valorizar esse momento, não apenas através das canções que a gente já cantou, mas também conversando sobre uma nova série de mensagens. E o tema dessa série, que a gente inicia hoje, nos acompanha nas próximas 5 semanas, é esse que aí está: Paulo, apóstolo de Cristo. Introduzindo o assunto, o tema desta série leva o nome de um filme que será lançado no Brasil no início do próximo mês. Inicialmente eu tinha me apegado ao lançamento da série em âmbito mundial, que aconteceria agora no mês de março, mas no Brasil esse lançamento foi postergado. Ele vai acontecer no dia 3 de maio. Não tem problema, a gente vai se dedicar a conversar sobre a vida do apóstolo Paulo e o impacto do encontro que ele teve com Jesus ressurreto, e assim no final da série a gente vai juntos para o shopping, quem sabe, e assiste o filme que vai ser lançado nos cinemas. Esse filme vai ter um nível de veracidade, de compromisso com as Escrituras, semelhante àquele do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, e ele vai ser estrelado por James Faulkner e também pelo Jim Caviezel. Dessa vez ele não vai interpretar Jesus, mas vai interpretar Lucas, que é o biógrafo de Paulo e de Jesus também. O enredo do filme conta a história de Paulo, um dos principais personagens do Novo Testamento bíblico. Se você já leu o Novo Testamento, você sabe que um dos nomes que mais aparece é o nome de Paulo. As histórias mais contagiantes que a gente tem no Novo Testamento são de Jesus e também do apóstolo Paulo. E muitos dos textos, muitas das cartas que nós temos no Novo Testamento são cartas que foram escritas por esse homem que fez história, que fez a diferença no seu tempo. E eu tenho certeza que a lembrança, a recordação da vida dele certamente vão abençoar a nossa vida e vão nos desafiar em alguma medida a sermos discípulos de Jesus mais comprometidos com o evangelho do nosso Rei. A base histórica para o filme e também para a nossa série são os escritos de Lucas. Quem foi Lucas? Um médico que viveu em Antioquia e que não foi testemunha ocular do ministério de Jesus. Olha que interessante. A base, tanto para o filme quanto para a nossa série, vem de um historiador que não conviveu com Jesus, mas alguém que fez de tudo para alicerçar bem os fundamentos da sua fé. Ele era um médico, um sujeito altamente inteligente, bem formado e que fazia questão de lidar com a sua intelectualidade de maneira bastante profunda e razoável. No início do seu evangelho, Lucas capítulo 1, ele diz que ele fez questão de conversar com pessoas que foram testemunhas oculares de tudo quanto aconteceu com Jesus, para tirar dúvidas, para aprimorar as narrativas, a fim de que a sua fé fosse fortalecida e também, através da sua biografia escrita, outras pessoas pudessem vir a crer. Além de ser um dos principais biógrafos de Jesus, foi também um dos principais biógrafos de Paulo. O primeiro livro de Lucas é o seu Evangelho. Nele nós encontramos a biografia de Jesus. O segundo livro, ou a segunda obra de Lucas, é Atos dos Apóstolos. E é exatamente nesse segundo livro que nós encontramos a maior parte das informações a respeito da vida e do ministério do apóstolo Paulo. Paulo, quem foi esse homem? Bom, de 0 a 28 anos nós podemos afirmar que ele foi um judeu praticante, nascido numa cidade chamada Tarso, atualmente conhecida como Turquia, uma cidade que naquele período possuía cerca de 300 mil habitantes,
que funcionava como uma espécie de centro cultural e comercial de toda a região da Ásia Menor, o que fazia do apóstolo Paulo um ser essencialmente urbano. Enquanto Jesus era um ser essencialmente rural, as metáforas de Jesus são todas metáforas rurais, que falam a respeito dos lírios do campo, dos passarinhos. As metáforas do apóstolo Paulo são essencialmente urbanas. Ele fala a respeito de corridas, ele fala a respeito de Olimpíadas, de socos no ar, de coisas que aconteciam no ambiente da cidade. Ele foi criado segundo as tradições de uma família judaica. Ele foi criado na região de Tarso, como a gente viu, frequentava a sinagoga, foi alfabetizado lendo a Bíblia hebraica, ele aprendeu a ler e escrever tendo a Bíblia hebraica nas mãos. E com o passar dos anos ele acabou decorando muitos dos textos bíblicos, como era de costume dentro da prática da família judaica. Possuía 2 nomes. O primeiro nome era Saulo, um nome judeu, e o segundo nome dele era Paulo. Curiosamente, ele preferia o nome de Paulo, e ele assinava as suas cartas dizendo, eu, Paulo, de próprio punho, mas Jesus preferia chamá-lo de Saulo. Talvez porque Jesus quisesse mostrar a ele que antes das suas edições, antes das suas peripécias, antes da sociedade impregná-lo com os seus conteúdos, ele já o conhecia. Uma espécie de manifestação de conhecimento prévio da vida dele. A sua formação superior ocorreu em Jerusalém. Todos os judeus que moravam na Ásia Menor, espalhados por aquela região, iam com grande frequência para a cidade de Jerusalém, através de algumas romarias, para participarem de festas, para participarem de estudos, e isso aconteceu também com o apóstolo Paulo. A sua condição econômica era uma condição muito favorável. Há indícios muito fortes de que o apóstolo Paulo cresceu numa família cujo pai era uma espécie de microempresário do ramo de edificação de tendas. Há também indícios históricos fortes de que o pai dele possuía alguns empregados e que o lucro dessa empresa foi um lucro muito significativo por muitos anos. E da onde a gente tira isso? A gente tira isso do fato de que Paulo havia ganhado do seu pai a cidadania romana. O que acontecia era mais ou menos o seguinte: todos os judeus que quisessem se tornar cidadãos romanos para ter acesso à cultura, para ter acesso ao mundo jurídico, para serem respeitados na cidade, eles precisavam pagar um valor. Aqueles que não tinham dinheiro continuavam vivendo como estrangeiros sem essas benesses. Aqueles que tinham um pouco de dinheiro pagavam pela cidadania própria, mas aqueles que tinham uma condição mais avantajada compravam a cidadania para si, uma cidadania que era estendida também aos seus filhos e de geração em geração. O seu perfil pessoal revelava grande potencial de liderança. Ele era um sujeito que falava muito bem, que escrevia muito bem, e que mobilizava as pessoas, tinha um poder de mobilização muito grande. Como membro da polis, ele participava da assembleia da cidade, desde muito cedo. Ainda antes de 28 anos, ele já frequentava esses ambientes políticos, ele pensava a cidade, ele refletia a respeito dos melhores rumos para a população, para a cultura e assim por diante. Como membro do Sinédrio judaico, ele participou de várias execuções, porque assim funcionava naquele tempo. Quando alguém não professava a fé judaica, quando um judeu não professava a fé judaica da forma como os religiosos queriam e acreditavam ser o melhor, eles então partiam para cima do sujeito, levavam o sujeito preso e, em alguns casos, essas pessoas eram mortas. Uma das experiências mais marcantes a gente tem descrita em Atos, quando Estevão, um diácono, alguém que era líder dentro de uma comunidade cristã, foi executado na frente do apóstolo Paulo. E o texto bíblico diz que as roupas daquele homem foram parar nos pés do apóstolo Paulo.
Uma outra característica, com o passar do tempo, ele acabou se tornando emissário em perseguições. Ele não apenas participou assistindo algumas execuções, mas também andava com cartas e autorizações do Sinédrio para prender cristãos, para prender pessoas que se diziam discípulos de Cristo e, se necessário fosse, também acabar com a vida deles. Carlos Mesters, um teólogo católico, diz de maneira muito apropriada a respeito do apóstolo Paulo o seguinte: cidadão romano, cidadão de Tarso, aluno de Gamaliel, formação superior, líder nato, membro ativo da comunidade, formado para cuidar dos negócios do Pai. Todos esses títulos e qualidades situam Paulo na elite da sociedade. Tinha diante de si um futuro promissor e a possibilidade de uma carreira brilhante. Mas a entrada de Jesus em sua vida modificou totalmente essa situação vantajosa. Tudo que a gente viu a respeito da vida do apóstolo Paulo, todos os rumos que a sua história e a sua trajetória apontavam foram alterados a partir do momento em que ele se encontrou com Jesus. Ele já não sonhava mais com ser um microempresário, ele já não sonhava mais com a perpetuação da sua boa imagem junto da polis, ele já não sonhava mais com ascendência religiosa dentro do Sinédrio, porque o encontro com Jesus foi algo completamente avassalador. E é sobre esse encontro que eu quero conversar com vocês a partir do texto de Atos, capítulo 9. Preste atenção. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. O cheiro de sangue ainda estava no ar. Muitos cristãos estavam morrendo e a aspiração pela possibilidade de algo acontecer nos próximos dias e de maneira recorrente era muito grande. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso entrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho era o nome da igreja cristã naquele período, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, sem condições de enxergar um palmo à frente do nariz. Não comeu e não bebeu, tamanho o impacto do encontro que ele tinha tido com Jesus ressurreto. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão, dizendo: Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, o Senhor tem razão, o Senhor tem certeza do que o Senhor está falando, porque eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: eu tenho certeza sim do que eu estou falando.
Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e, depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo, começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Versículo 22 encerra dizendo: todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é Cristo. Como você pode perceber, essa é mais uma das narrativas da ressurreição de Jesus. Existem muitas outras. Jesus aparece a algumas mulheres à beira do sepulcro. Jesus também aparece a 2 discípulos numa estrada que ia para Emaús. Existe também a narrativa do encontro de Jesus com cerca de 500 homens e mulheres que conviveram com Jesus por cerca de 50 dias. São muitas as narrativas e essa é uma delas. Uma narrativa mais tardia, uma aparição que aconteceu tempo depois. O próprio apóstolo Paulo diz que ele é um filho mais novo, né? Uma espécie de caçula do discipulado de Jesus. E esse encontro com Jesus ressurreto levou a alguns aspectos da vida do apóstolo Paulo ao verdadeiro colapso. Quais aspectos entraram em colapso após esse encontro? O primeiro colapso foi o seu exagerado apego religioso. O seu exagerado apego religioso. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas. Como eu acabei de contar para vocês, a história de Paulo foi recheada de uma vida religiosa. Ele aprendeu a ler e a escrever com a Bíblia hebraica nas mãos. Ele participava de todas as festas, de todas as romarias. Ele sempre visitava os grandes cursos na cidade de Jerusalém. E agora, nesse início do capítulo 9, versos 1 e 2, a gente tem a menção de que, enquanto havia respiros da ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, ele vai na direção do sumo sacerdote, ou seja, ele tem acesso a um dos religiosos mais importantes daquela época e que trabalhava em Jerusalém. E ele pede autorização para trabalhar em prol da religião. Se tem alguém envolvido com religião naquele tempo, esse alguém chamava-se Paulo. Mas esse era o grande problema dele. Porque ele possuía um apego exagerado, ele possuía uma relação complicada demais com a sua religião. Quais os problemas centrais na religiosidade de Paulo? Em primeiro lugar, ela não estava conectada com o mover de Deus. Não é curiosa essa história de que o apóstolo Paulo para conversar com o sumo sacerdote que era responsável pela conexão entre os homens e Deus, e esse sujeito é capaz de oferecer cartas para que os discípulos de Jesus fossem mortos. Ele tinha a responsabilidade, o sumo sacerdote, de conectar as pessoas à vontade de Deus, mas ele era incapaz de perceber o movimento de Deus na direção dos homens através de Jesus.
Uma religiosidade cega, uma religiosidade absurda, uma religiosidade que ia na contramão de tudo o que os céus estavam intentando fazer através da pessoa de Jesus e do seu sacrifício na cruz. Tem muita gente que pensa, não, o que importa é a gente ter uma religiosidade, né? Cada um tem a sua. O importante é que a gente encontre o nosso caminho. O problema é que em Atos capítulo 9 a gente descobre que o caminho religioso de Paulo era exatamente o maior problema dele. Porque a religião o fazia distante do Senhor, distante do mover de Deus, e até mesmo um opositor daquilo que o Senhor estava fazendo naquele momento. Um segundo problema central na religiosidade de Paulo é que ela não era centrada na pessoa e na obra de Jesus. Era espiritualidade? Era. Era religiosidade? Era. Existiam rituais? Existiam. Existiam leis? Existiam também as leis. Existiam orações? Existiam orações. Mas Jesus não era o centro. E quando Jesus não é o centro da nossa espiritualidade, a nossa espiritualidade tem um baita de um problema. Porque o próprio Jesus afirmou em alto e bom tom: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus, nesse episódio que eu acabei de citar, deixa claro que não são as religiões que nos levam a Deus, não são as tentativas e as elucubrações intelectuais, filosóficas, ou até mesmo as nossas boas obras que nos aproximam do Senhor. Antes, é o Senhor quem se aproxima de nós através da manifestação do seu Filho maravilhoso, que veio ao mundo para morrer por nós na cruz do Calvário. O terceiro problema na religiosidade de Paulo era que ela não desembocava numa vida repleta de amor. A religiosidade de Paulo não o conectava com o mover de Deus na história. Ela não era centrada na pessoa central da manifestação de Deus na história, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E ela também não nutria no coração dele a capacidade de amar. É muito complicado quando a gente começa a olhar para algumas pessoas que se dizem muito espirituais, que se dizem muito religiosas, mas elas só conseguem andar por aí, destilando veneno, destilando ódio, passando por cima de pessoas que têm práticas com as quais elas não concordam, que só conseguem afastar as pessoas que são diferentes, que são intolerantes o tempo todo, que são preconceituosas de verdade. Uma espiritualidade de verdade, segundo o que nós aprendemos do nosso Jesus, é uma espiritualidade que deve produzir em nós amor. E por isso, essa deve ser uma maneira de nós avaliarmos a nossa caminhada, a nossa jornada. À medida em que você tem se aproximado de Deus, à medida em que você tem buscado o seu desenvolvimento espiritual, você tem se tornado uma pessoa que ama mais. Você tem se tornado uma pessoa mais mansa. Você tem se tornado uma pessoa mais tolerante. Você tem se tornado uma pessoa mais misericordiosa. Você tem se tornado uma pessoa que se preocupa mais com os outros, porque se isso não está acontecendo com você, talvez você e eu possamos estar sofrendo do mesmo mal que o apóstolo Paulo sofreu. O mal de estar vinculado a uma prática religiosa que não nos leva a viver da forma como o próprio Jesus gostaria que a gente vivesse. Pessoas afetadas pela ressurreição de Jesus não idolatram as suas denominações religiosas. E como existem pessoas por aí que idolatram as suas denominações religiosas, se apegam a essas denominações como se fossem elas as responsáveis pela sua salvação.
Nenhuma denominação religiosa morreu por nós na cruz. Nem a presbiteriana, nem a batista, nem a católica, nenhuma denominação religiosa morreu por nós na cruz. Mas uma pessoa morreu por nós na cruz. E todas as vezes que nós colocamos como alvo central do nosso amor alguém diferente do próprio Jesus, esse alvo do nosso amor passa a ser chamado de idolatria. Pessoas afetadas pela ressurreição de Jesus não morrem por suas denominações. Você que frequenta aqui a comunidade há um bom tempo sabe muito bem que são raríssimas as vezes em que a gente menciona o nome da nossa denominação religiosa. E nós fazemos parte de uma denominação religiosa. O fato de nós não mencionarmos o nome não significa que a gente não tenha apreço, não significa que a gente não tenha amor pela denominação, mas tão somente que o centro daquilo que nós estamos fazendo aqui não diz respeito à nossa denominação religiosa, mas diz respeito tão somente àquele que morreu por nós numa cruz e que nos resgatou das trevas para a luz. Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. E por último, pessoas afetadas pela ressurreição de Jesus não anunciam as suas denominações. Com relação a isso, eu queria te alertar para uma tentação muito grande. À medida em que a gente vai tendo encontros com Deus num ambiente como esse, dentro de uma comunidade como a nossa, vai sendo quase que inevitável a gente tentar falar para os nossos amigos, viu, eu conheci um lugar, eu conheci uma comunidade, e gradativamente nós vamos anunciando mais a nossa denominação religiosa, mais a nossa igreja, do que aquele que tem feito por nós o que nenhum de nós poderia fazer. Eu queria te alertar com relação a isso. Se alguma coisa positiva tem acontecido na sua vida enquanto você tem convivido conosco aqui na comunidade do Campolim, eu quero que você tenha a certeza absoluta que isso não tem a ver com a comunidade do Campolim. Se os seus negócios têm sido abençoados, isso não é por conta da comunidade Campolim. Se você tem sido curado de algumas enfermidades, isso não é porque um determinado pastor aqui da comunidade orou por você e ele tem poder para liberar cura sobre o que você está passando. Não, isso não é verdade. O centro do que nós estamos fazendo aqui não diz respeito à propagação do nosso nome, da nossa comunidade, mas tão somente a do anúncio do nome de Jesus. Tão somente o anúncio do nome de Jesus. O apóstolo Paulo, em Filipenses 2, de 20 a 21, deixa claro como essa questão da sua religiosidade foi abalada naquele encontro. E ele diz assim: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Tudo o que ele tinha de mais importante não era mais a sua herança numa família de classe média alta. Tudo o que ele tinha de mais importante não era o fato de ter estudado aos pés de Gamaliel em Jerusalém, de ter tido um curso superior, de ter sido um intelectual de primeira, mas o fato dele ter se encontrado com a pessoa mais maravilhosa que existe, Jesus de Nazaré, o Deus que entrou na história, morreu pelos nossos pecados e 3 dias depois ressuscitou. O segundo colapso enfrentado pelo apóstolo Paulo foi o colapso das suas limitadas convicções pessoais. Que encontro terrível foi aquele na estrada que ia para Damasco. Que encontro terrível foi aquele entre Paulo, um menino que tinha tudo para dar certo, com Jesus, o Deus da sua vida. Versículos 4 e 5, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo respondeu, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue.
Eu não sei se você consegue imaginar o quanto essa expressão, eu sou Jesus, desceu de maneira cortante na garganta de Paulo. Porque até esse momento, o que Paulo entendia era que Jesus não passava de um sujeito que andou por aí dizendo que era o Messias, mas que foi morto com a autorização de Roma e que agora estava com o corpo perdido. Mas morto, completamente morto. A opinião que Paulo tinha a respeito de Jesus era uma, a opinião que Paulo tinha a respeito dos cristãos era uma. Ele tinha as suas convicções e ele era guiado por essas convicções. Se Jesus continuava morto, para Paulo, Jesus não era o Deus que ele afirmava ser. Os discípulos de Jesus não passavam de impostores que mereciam sim um enquadramento, prisão e, se necessário fosse, morte. O seu ensino podia ser duramente questionado, porque qualquer um ensina o que quiser. Qualquer um pode dar os contornos que acha melhor na hora de se aventurar no conhecimento da vida. E a morte continuava sendo profundamente temida. Para o apóstolo Paulo, Jesus estava morto. E essa era a cosmovisão do apóstolo Paulo, baseada no Cristo morto. O problema é que, na estrada que vai para Damasco, uma luz forte brilha, e quando ele pergunta, quem é você? A voz que vem da luz diz, eu sou Jesus. E se Jesus estava falando com ele, Jesus estava vivo, e se Jesus estava vivo, todas as suas convicções estavam completamente comprometidas. Se Jesus ressuscitou, ele era o Deus que afirmava ser. Os seus discípulos não eram arruaceiros, mas foram discípulos e testemunhas fiéis. O ensino de Jesus não era mais um ensino, mas um ensino com caráter normativo e com peso de lei. E a morte perdeu toda a sua força, sendo relativizada, afinal de contas, Jesus passou por ela e 3 dias depois a venceu. Sobre a mudança das nossas convicções, se você muda o tempo todo, quando alguém fala alguma coisa para você, quando alguém espirra para você, quando alguém aponta um caminho para você, se você muda o tempo todo as suas convicções, certamente você é uma pessoa manipulável. E isso não é bom. Isso não é bom, isso não é inteligente, isso não é sábio. Pessoas que mudam o tempo todo, como uma folha muda o seu curso à medida em que o vento bate, isso não é inteligente, isso não é sábio. Por outro lado, se você não muda nunca, porque essa é a minha opinião desde sempre, porque esse é o pensamento que eu nutro desde os meus pais e desde os meus avós, isso não faz de você alguém inteligente, isso não faz de você alguém sábio, isso faz de você alguém teimoso, alguém que se orgulha de se manter aonde está para o restante da vida. Mas se você muda sem novas evidências, isso também não é bom. Se você muda e muda pouco, mas quando muda, muda sem evidências, isso também é ingenuidade, isso não te faz bem. O caminho inteligente e o caminho da sabedoria é o caminho da mudança com novas evidências. É exatamente isso que a gente vê na experiência do apóstolo Paulo. Enquanto ele não tinha uma evidência clara de que Jesus estava vivo, as suas convicções eram uma. Mas a partir do momento que ele se encontra com Cristo, e ele tem a plena convicção de que Jesus estava vivo, as suas convicções mudam. Ou seja, o apóstolo Paulo
era intelectualmente honesto. Ele não era manipulável, ele não era teimoso, ele não era ingênuo, mas ele era sábio porque tinha capacidade de mudar de opinião à medida em que as evidências mudavam. Há algum tempo atrás eu estudei aqui com vocês uma série sobre a origem do mundo, e foi muito interessante quando a gente aqui estudou a vida de um cientista que passou cerca de 50 anos dizendo: eu não acredito num Deus criador, eu não acredito num ser superior que é anterior a tudo o que existe, que deu origem ao nosso mundo. Esse mesmo sujeito, depois de 50 anos, se deparou com algumas evidências científicas. E ele então foi conduzido a uma mudança. E saiu dizendo por aí que a partir daquele momento ele cria na existência de Deus, num organizador do universo, num ser superior que ele não conhecia bem, mas que era apontado pelas evidências que agora ele tinha em mãos. Diante dessa mudança, um jornalista se aproximou dele e disse assim: viu, que história é essa de você mudar de opinião, de você mudar de lado, de você deixar para lá a fidelidade que você tinha aos seus pensamentos ateus? Ele respondeu assim: eu não deixei a minha fidelidade intelectual de lado. À medida em que as evidências que eu tinha em mãos mudaram, as minhas opiniões e as minhas convicções mudaram também. Que tal nessa Páscoa você também se deixar influenciar pelas novas evidências? Pelas evidências de que Jesus está vivo, pelas evidências de que Ele está presente ao nosso lado, pelas evidências que mostram que a lei dele é uma lei boa e agradável e que tem feito diferença na vida de milhares de pessoas durante muitos anos. Isso pode acontecer com você também. Em terceiro lugar, o seu compulsivo desejo de controle acabou entrando em colapso na estrada que ia para Damasco. O apóstolo Paulo nutriu ao longo da vida dele o desejo de controlar as coisas, e talvez você se identifique um pouco com isso. Mas Jesus subverteu esse desejo de controlar tudo. Versos 6 a 8. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Abrindo os olhos, não conseguia ver nada, e eles o levaram pela mão. Para a gente é uma expressão boba, né? E eles o levaram pela mão, mas para o apóstolo Paulo esse negócio foi doído, esse negócio foi rasgado, porque ele foi criado para controlar o seu próprio futuro. Ele foi criado crendo que ele poderia determinar os rumos do seu destino. Ele foi criado não para ser liderado, mas para liderar e apontar caminhos. Ele tinha prazer nisso. E aos poucos esse prazer foi se tornando em algo bastante doentio, a ponto dele se tornar o controlador do seu próprio pequeno universo. Quais são evidências do nosso desejo de controle também? O primeiro, o pavor de ter de lidar com limites e privações. Alguns de nós, quando enfrentamos limites e privações, ficamos malucos. Quando a gente descobre que a gente não pode mais comer nos restaurantes que a gente comia, por conta da nova situação, da nova configuração econômica, a gente se desespera, a gente se abala. Quando a gente descobre uma doença física que rouba da gente a possibilidade da gente continuar comendo doce que a gente tanto gostava, a gente fica maluco porque a gente não consegue lidar com privações, a gente não consegue lidar com limites. Essa é uma evidência de que nós estamos dominados pelo desejo de ter o controle sobre tudo. Segunda evidência
a repulsa pela interferência e intromissão dos outros. Tem gente que se incomoda quando alguém interfere. Tem gente que fica um pouco mal quando alguém se intromete. Outros vivem angustiados com esse negócio. Sentem verdadeira repulsa. É como se o universo interior deles estivesse sendo completamente abalado. É mais uma evidência do desejo de controle. O desespero em meio a crises e adversidades. Mas eu fiz tudo certinho. Eu orei antes. Eu tomei conselhos e agora estou enfrentando essa situação na minha empresa. Eu não posso viver isso. Desespero, roubando sono, alimentando a compulsão pela comida e tantas outras coisas. E por último, a revolta por orações não respondidas. Tem gente que fica triste quando uma oração não é respondida. Tem gente que se rebela. Tem gente que vira as costas para Deus, porque na verdade o seu ídolo é o controle sobre todas as coisas. O DNA do controlador é o DNA da compulsividade e da insatisfação. Paulo era alguém assim. Alguém compulsivo e alguém constantemente insatisfeito. Também um DNA intolerante e manipulador. E não são poucas as vezes na história do apóstolo Paulo em que ele acabou errando, acabou dando passos ruins, machucando e ferindo pessoas que estavam ao seu redor, porque ele era intolerante, não tinha paciência. E por vezes usava as pessoas que estavam por perto. Também um DNA colérico e explosivo, que quando via as atrocidades e os problemas, não se segurava não. Mandava tudo para cima. Jogava um caminhão de melancia na cabeça de todo mundo que estava do lado dele quando ele passava por adversidades. E por último, um DNA inquieto e desconfiado. Agora é muito interessante a gente olhar para esse DNA do apóstolo Paulo, porque se ele tinha um DNA tão complicado assim, e foi acolhido por Deus, e Deus começou na vida dele um processo de transformação, ele pode nos acolher também e pode iniciar um processo de transformação na nossa vida. Ele pode fazer isso. Eu sempre sofri com essa história do controle. Lidar com esse demônio do meu coração sempre foi uma das maiores lutas da minha vida. Eu lembro que a primeira vez que eu percebi isso foi quando a minha avó faleceu aqui em Sorocaba. E naquela época, as pessoas ainda eram veladas dentro de casa. E eu lembro, até hoje, de estar sentado do lado de fora da casa da minha avó, na rua Rio Grande do Sul, aqui no centro de Sorocaba, pensando assim, se Deus curou através de Jesus tantas pessoas, inclusive trouxe pessoas à vida depois da morte, por que Ele não faria o mesmo com a minha avó? E eu, pequenininho, com cerca de 6, 7 anos de idade, orei dizendo, Deus, ressuscita a minha avó. Traz a minha avó de volta. E depois de um tempo orando com uma fé bastante fincada em Jesus, porém ingênua no seu conteúdo, e eu saí correndo na direção da sala onde a minha avó estava, e quando eu cheguei ali, eu percebi que a minha avó não tinha levantado. Eu não sabia disso naquele período, mas ali Deus já estava tratando o meu desejo de controlar as coisas, o meu desejo de controlar a vida e a morte, o meu desejo de controlar aquilo que eu via acontecer na minha vida e aquilo que eu não via acontecer. Mais tarde, eu acabei sofrendo muito com essa história do meu pai quando ele ficou doente. Eu tive a notícia de que ele estava com câncer, o meu mundo desabou e eu orei durante muito tempo dizendo, Deus cura o meu pai, Deus cura o meu pai. E o processo foi longo, cerca de 4, quase 5 anos. E Deus não curou meu pai. Quando foi chegando próximo da morte, foi um processo muito doloroso para mim, porque eu queria ter o controle das coisas. Eu queria controlar o mundo ao meu redor.
Quando faltava pouquinho para ele morrer, um médico amigo disse assim: olha, acho melhor pedir para as pessoas não entrarem mais aqui no quarto, porque ele está a bem poucos minutos de falecer. E a gente pediu para todo mundo ir embora, eu e meu irmão ficamos no quarto, e eu parei de orar naquele momento para que Deus curasse o meu pai. Eu disse: ok, Deus, já entendi, o Senhor não vai curar o meu pai, então eu queria pedir uma outra coisa para o Senhor: leva o meu pai agora. E eu não percebia que o que eu estava fazendo era exercitar mais uma vez o meu desejo de controlar as coisas. E passou 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, 8 horas, 12 horas, 18 horas, e de madrugada eu gritava dizendo: por que é que o Senhor não me atende? Por que é que o Senhor não faz o que eu falo? E ali eu percebi a Deus mais uma vez dizendo assim: até quando você vai querer controlar as coisas que estão ao seu redor? Quando o apóstolo Paulo encontra com Jesus ressurreto, Deus tira dele a capacidade de controlar as coisas. Levante-se e vá para a cidade. Lá você vai encontrar alguém que vai dizer exatamente o que você vai fazer. As pessoas vão te guiar pela mão e você vai viver submisso ao que outras pessoas vão fazer, porque o que vai determinar o seu sucesso a partir daqui não é o seu controle sobre a realidade ao seu redor, mas o meu cuidado sobre a sua vida. O meu cuidado. Sabe por que é legal a gente conversar sobre uma história como essa? Porque talvez alguns de vocês estejam se sentindo exatamente assim. Vivendo num momento onde não há controle sobre algumas realidades. Você está se sentindo assim? Existem pessoas assim? Eu não tenho controle sobre a minha vida profissional, eu não tenho controle sobre a recuperação de créditos, eu não tenho controle sobre os rumos que o meu casamento acabou tomando nos últimos anos. Eu não tenho mais controle. É exatamente nesses momentos que a gente é convidado a confiar em Deus. A gente é convidado a confiar naquele que morreu e 3 dias depois ressuscitou dos mortos, mostrando que tem controle absoluto sobre absolutamente tudo. Romanos 8, 31 e 32 diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é uma palavra que chega de maneira muito gostosa para pessoas que estão sofrendo por estarem perdendo o controle na vida. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Lembre-se que Jesus é um Deus que tem coisas muito mais preciosas para nos oferecer do que nós mesmos. E Ele tem zelado pela nossa vida, Ele tem zelado pela nossa existência. Em quarto lugar, entrou também em colapso na estrada que vai para Damasco o critério equivocado de avaliação do apóstolo Paulo. Ele tinha a sua maneira de avaliar as pessoas, as situações. Ele estava completamente equivocado. Então Ananias disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. O que Paulo pensava dos cristãos? Eles eram horríveis, o pior grupo da face da terra. Se eu encontrar com um deles, eu mando prender. Se alguém retrucar, eu mato. Porque os cristãos são assim. O apóstolo Paulo ele considerava as pessoas pelos rótulos delas. É cristão, não é boa pessoa. É discípulo de Jesus, não merece apreço, não merece distinção. E agora, curiosamente, depois do encontro com Cristo,
Ananias é convidado a se aproximar dele e o chama de irmão. Oi, meu irmão. Uma das pessoas que cuidou do apóstolo Paulo quando ele estava no pior momento da vida dele, foi uma das pessoas a quem ele mais odiava, que pertencia a um dos grupos a quem ele mais odiava. Irmão Saulo, o Senhor Jesus enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. A gente tem muitos critérios de avaliação equivocados, a gente acaba valorizando as pessoas por aí pelo sobrenome que elas possuem, pela condição financeira que elas têm, pelos títulos acadêmicos que são acumulados, pela posição de influência na sociedade. Bobagem. Tudo isso é bobagem. Essa foi a lição que o apóstolo Paulo aprendeu quando se encontrou com Jesus na estrada de Damasco. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo. Pois todos são um em Cristo. E por último, o último aspecto da vida de Paulo que entrou em colapso naquele momento em que ele se encontrou com Jesus ressurreto, foi o seu distorcido senso de propósito. Paulo entendia que o propósito da vida dele era prender cristãos fiéis. Ele entendia que o melhor que ele podia fazer da vida dele era calar aqueles que anunciavam o nome de Jesus, o ressurreto. Mas depois do encontro com Cristo, ele logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus, demonstrando que Jesus é o Cristo. Qual é o grande propósito da sua vida? Por que você existe? O que alimenta os teus dias? O que faz você acordar numa segunda-feira brava, com um sorriso no rosto? É exatamente disso que eu estou falando. Do encontro com aquilo para o qual a gente foi chamado para viver. Quando Deus se aproximou de Ananias, ele disse: este homem é o meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os reis, os judeus e os gentios. E eu lhe mostraria o quanto importa sofrer pelo meu nome. Eu acredito que aquilo que Deus falou a Ananias sobre Paulo também diz respeito ao que Ele espera da gente. Ele tem nos olhado individualmente, Ele tem nos aproximado do coração dEle com um amor muito grande. E Ele deseja fazer de nós verdadeiros instrumentos para que o nome dEle se espalhe, para que o Evangelho dEle contagie o coração das pessoas. E se isso é verdade, a gente só vai ter aquele senso de plenitude, de harmonia e de satisfação quando a gente empenhar a nossa vida nisso. Nós não nascemos para fazer dinheiro. Nós não nascemos para acumular bens. Nós não nascemos para inundar a nossa casa de títulos maravilhosos. Tudo isso pode acontecer ao longo do caminho da nossa vida, mas esse não é o propósito, esse não é o alvo. Anunciar o nome de Cristo, sim. Fazer o nome de Cristo grande, sim. Expandir o reino de Jesus em Sorocaba, em São Paulo, no nosso país, no mundo, isso sim. O apóstolo Paulo descobriu o lugar dele nesse processo, pregando. Ele descobriu que ele abria a boca e ele era capaz de tornar clara a mensagem de Jesus. A pergunta que fica para a gente é: qual é o nosso lugar? Ele deseja nos usar como instrumentos na expansão do reino, mas como? Como é que Deus deseja usar você? Essa é uma resposta que é única e que cada um deve responder com sinceridade e humildade de coração. Mas o alvo proposto é esse.
que a gente empenhe a nossa vida, que a gente gaste a nossa vida fazendo o nome de Jesus ser espalhado e o reino de Deus ser difundido com profundidade e com poder de transformação sobre todas as esferas da nossa sociedade. Atos 20, 24 diz: todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho e da graça de Deus. Minha vida não é preciosa senão pelo fato de fazer do Evangelho de Jesus a mensagem mais conhecida, a mensagem mais preciosa e a verdadeira fonte de transformação da vida das pessoas que eu amo e da sociedade que precisa ser transformada por Jesus. Nesta Páscoa, permita-se entrar em colapso. Permita-se entrar em colapso também. Permita entrar em colapso o seu exagerado apego religioso. Se for necessário, se desapegar da sua denominação religiosa, mesmo que essa denominação religiosa seja aquela a qual eu pertenço, dê esse passo. Deixe entrar em colapso também as suas limitadas convicções pessoais. Por que não mudar de ideia? Por que não repensar? Avalie, pondere. Deixe entrar em colapso o seu compulsivo desejo de controle. Você está sem chão? Está chegando nessa Páscoa sem controle de algumas áreas da sua vida? Lembre-se que a partir desse momento entra em jogo o Deus soberano te conduzindo pela mão. E mantendo você de pé, contrariando todas as expectativas e circunstâncias desfavoráveis. Deixe-se entrar em colapso, deixe-se transformar no seu equivocado critério de avaliação das pessoas. Pare de ficar rotulando aqueles que estão próximos a você. Dê novas chances. Permita a reaproximação de algumas pessoas que de repente no passado fizeram de tudo para você fechar a porta. E por último, no seu distorcido senso de propósito, permita que nessa Páscoa você reavalie o seu senso de propósito e trabalhe efusivamente pela expansão do nome de Jesus, pela expansão do reino dele aqui na terra.